do além. Mateus 27, versículo 33, amém? Diz assim, apenas o verso 33. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Vou ler novamente esse versículo. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. A cruz, ela é profetizada desde o Antigo Testamento. Se nós formos ver no Antigo Testamento, em palavras empregadas, em frases, em capítulos empregados, e alguns deles nós vamos perceber que indiretamente a cruz ela é mencionada, não a cruz literal eu estou falando, mas o momento da crucificação, o que aconteceria com Jesus em um futuro. Se a gente for ver nos mandamentos, a cruz ela é profetizada indiretamente ali. O símbolo da cruz, e se tiver aí uma cruz para colocar, ou a coreografia, cadê a pessoa da coreografia? Tem alguém aqui? Tem aquela cruz ainda aí? Pega para mim, por favor. Se a gente for olhar o símbolo, né, o desenho da cruz, e você já deve saber disso, você vai ver que ela tem um sentido vertical e um sentido horizontal. Quando a gente fala do sentido vertical, nós entendemos, nós enxergamos que é tudo aquilo que liga nós a Deus. A cruz ela é profetizada no Antigo Testamento ou nos mandamentos, de que forma? Verticalmente. Não adorarás outro Deus. Devemos cultuar só a Deus. Adorar a Deus. Horizontalmente. É o que nós podemos atingir ao nosso próximo. Ou o que nós podemos fazer aqui na terra. Horizontalmente. Não matarás. Não furtarás. Não darás falsos testemunhos. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi algo que aconteceu simplesmente porque na época era costume acontecer e o acaso fez com que Jesus fosse crucificado naquela cruz. Não. A cruz, ela estava programada, ela foi profetizada. Obrigado. Que iria acontecer. Ah, tem uma cruz aqui, né? Deixa aqui que a gente vai usar ela daqui a pouco. Por que eu estou falando que a cruz, ela foi algo, ou era algo profetizado? Porque anos depois, muitos anos depois, milhares de anos depois, Jesus nasce aqui na terra. Filho de Maria, gerado através do Espírito Santo, mas filho adotivo de José. José então vem a ser esposo de Maria. Profissão de José, carpinteiro. Logo, profissão de Jesus vem a ser também carpinteiro. Agora pense comigo, queridos. A cruz já tinha sido profetizado. Ela vinha sendo profetizada. Jesus, quando nasce, na medida que vai crescendo, ele sabe exatamente o que iria acontecer com ele. Qual era o futuro dele? Qual era o fim dele humanamente aqui na terra? Morte de cruz. Jesus sabia. Com os seus 10 anos ele sabia. Com os seus 12 anos ele sabia. Com os seus 15, com os seus 20, com os seus 33, ele sabia da sua morte na cruz. Profissão de Jesus, carpinteiro. Agora, tente entrar nessa história comigo
Imagina Jesus, carpinteiro, durante todos os dias da sua vida, o que ele lhe dava, todos os dias, madeira, prego e martelo. Todos os dias ele olhava para a madeira e lembrava: eu vou morrer em uma como essa. Todos os dias ele olhava para o prego e lembrava: eu vou ser cravado por um prego como esse. Ele olhava para o martelo, para a marreta, sei lá o quê, e pensava: um dia chegará a hora que eu vou ser cravado por pregos com martelos como esse. Imagina cada martelada dentro daquela carpintaria, como que soava em seus ouvidos ou no seu coração. Mas ele não fugiu. Mesmo sabendo disso, mesmo experimentando isso, mesmo sabendo que ele ia agonizar naquela cruz, mesmo sabendo que ele ia sofrer naquela cruz, mesmo sabendo que ele ia morrer naquela cruz, ele não correu, ele enfrentou, ele permaneceu, ele continuou. E não foi por ele, foi por nós. Não foi por ele, não foi para o seu eco, não foi para provar que ele era poderoso, não foi para provar que ele era o rei dos reis, não foi para mostrar que ele era Deus. Ele fez isso por mim e por você. Ele, como Deus que era também, 100% homem, 100% Deus, ele poderia muito bem evitar a cruz. Imagina, todos os dias, enfrentando, passando por aquela cena por aquele envolvimento, por aquele meio de madeira, de martelo, de prego. Ele poderia muito bem: não, sabe de uma coisa? Eu não aguento mais ver madeira, eu não aguento mais ver prego, eu não aguento mais ver martelo. Sabe uma coisa? Eu vou mudar o tipo de morte. Ele era Deus. Ele poderia muito bem evitar a morte de cruz. Na verdade, ele poderia até evitar a morte. Ele era Deus. Quando Jesus ele é preso e ele está diante de Pôncio Pilatos, diante de Pilatos, o governador, Pilatos fala a seguinte frase para ele: olha, ei rapaz, eu sou o homem mais poderoso desse lugar. Eu tenho todo o poder para te livrar dessa cruz. Basta você reconhecer. A única resposta durante todo o interrogatório que Jesus deu foi a seguinte frase para Pilatos: se você tem algum tipo de poder hoje, é porque eu, ou Deus, permitiu. Nesse momento ele tinha a oportunidade de falar: olha, eu até queria ir para a cruz para morrer pela humanidade. Eu queria até ir para a cruz para morrer por vocês. Mas o governador me livrou da cruz. Ele poderia se livrar da cruz de várias formas. Até mesmo sua mãe Maria, ele poderia influenciar sua mãe Maria, e ela poderia começar a gritar: não, não crucifica meu filho, ele está louco da cabeça, ele está fora de si, ele não está falando nada com nada. E poderiam livrar ele da cruz, mas não. Ele não quis se livrar da cruz, por um motivo: propósito. A cruz era um propósito de Jesus. Ele foi para a cruz, sofreu na cruz, apanhou na cruz e morreu na cruz, porque ele tinha um propósito. A pergunta que eu faço para nós nessa noite é: qual é o nosso propósito? Qual o propósito das nossas vidas? E eu vou mais um pouquinho. Se você sabe qual é o propósito da sua vida, você tem cumprido esse propósito? Porque Jesus sabia o propósito e cumpriu o propósito. Qual é o propósito na sua vida? E você tem cumprido esse propósito? Quando eu estava vindo para cá, e eu, no caminho, vindo de moto, meditando nessa palavra, algo veio
muito forte ao meu coração, que eu não tinha parado para pensar nisso. Muito forte. O propósito de Jesus, entenda isso que eu vou te falar agora. O propósito de Jesus, homem, aqui na terra, era até a morte da cruz. Eu vou repetir. O propósito de Jesus como homem, aqui na terra, era até a morte na cruz. A partir do momento que ele morreu na cruz, o seu propósito como Jesus, homem, é findado. A ressurreição era propósito de Deus e não dele. Ele poderia morrer naquela cruz, mas poderia não ressuscitar, se Deus assim não quisesse. Porque o propósito de Jesus era até a morte. O poder dele aqui na terra era até a morte. A vida era com Deus. A ressurreição era com Deus. Porque morto, quando Jesus morre, e morto não tem propósito. Está morto. Trazendo isso para mim. Trazendo isso para nós. Muitas vezes nós não... Duas coisas eu tiro nessa lição. Duas coisas eu posso tirar aqui. Muitas vezes nós não cumprimos propósitos em nossas vidas porque estamos mortos. Como eu vou cumprir o propósito em minha vida se eu não estou vivo, estou morto? Morto não cumpre propósito. Morto é morto. Muitas vezes nós não concluímos certas coisas em nossas vidas, não concluímos propósitos em nossas vidas, muito menos sabemos dos propósitos das nossas vidas, porque morremos espiritualmente. Estamos mortos. Estamos mortos espiritualmente. Ou uma coisa ou outra. Qual a outra? Não estamos mortos, estamos vivos. Mas não queremos propósito em nossas vidas, porque nós temos medos, nós tememos as consequências do cumprimento do propósito. Veja bem, eu vou repetir para você entender. Jesus tinha o poder como homem aqui na terra até a morte. Depois da morte, acabou. Ele, como 100% homem, ele poderia pensar: não, peraí, se eu cumprir esse propósito, o meu fim é a morte. Mas e se Deus não me ressuscitar? Eu vou cumprir o propósito, mas e eu morri? E eu vou permanecer morto? Porque saiu do meu poder, saiu da minha alçada. Muitas vezes nós não queremos cumprir propósito porque temos medo das consequências do propósito realizado ou se cumprido. Deixa eu falar uma coisa. Se o propósito está debaixo da autoridade de Deus, se o propósito, Deus está no negócio, se esse propósito, Deus está no controle, se esse propósito tem Deus aí nesse negócio, ei, permaneça. Não se preocupe com a consequência, porque o agir e o efetuar é dele. Eu vou repetir. Cumpra o propósito que Deus tem para a tua vida. Não se preocupe com as consequências, porque o agir e o efetuar é dele. A cruz não era para ele. Não. A cruz não era para ele. A cruz era para mim. A cruz era para você. Ele não precisava ser ferido. Ele não precisava ser machucado. Ele não precisava ser ofendido. Ele não precisava ser açoitado. Ele não precisava ser morto. Quem precisava era eu. Quem precisava daquelas feridas, daqueles furos nos pés e nas mãos, cravados por pregos, e aquela coroa de espinho, quem precisava era eu. Você. Mas assim mesmo ele foi. Por amor. E antes
esse momento tão conhecido da crucificação. A palavra de Deus vai falar que Jesus estava reunido com os discípulos no Getsemane. E de repente chegam os soldados romanos, comandados por um centurião chamado Malco. A cena você já conhece, vou resumir por conta do tempo. Os soldados vêm para prender Jesus. Os soldados vêm para prender Jesus e ia acontecer tudo aquilo que nós já sabemos, para prender, para ferir, para humilhar, para castigar e para matar. O ímpeto de Pedro, a palavra de Deus fala que no ímpeto de Pedro, Pedro desembanha a sua espada e corta a orelha de Malco. Eu falei que o ferimento não era para Jesus. A cruz não era para ele. Era para nós, era para Malco, era para Pedro, era para os soldados, era para os discípulos. Mas quando Malco é ferido e a sua orelha cai, a palavra de Deus fala que Jesus manda Pedro parar. Pedro, para. Pega a orelha de Malco. Pega a orelha do ferido. E o ferido que vai ferir Jesus, Jesus sara. Ele cura a ferida do ferido que vai feri-lo. Sabendo disso. Quantas vezes nós estamos feridos e estamos ferindo quem tem nos curado? Quantas vezes eu estou ferido e tenho ferido quem tem me curado? A cruz não era para ele, era para você. Mas ainda assim, ele ferido tem te curado. Qual o propósito da sua vida? E se você sabe qual o propósito da sua vida, você tem cumprido ele? Quem foi ferido quer te curar hoje e curar a tua ferida. Veja bem, no livro de Gênesis, capítulo 3, eu queria que você prestasse atenção nesse trecho que eu vou te falar agora, porque ele é um pouco confuso. Se ele não é confuso, eu sou confuso para contar. No livro de Gênesis, capítulo 3, vai dizer a seguinte coisa mais ou menos, eu não lembro qual é o versículo. A palavra de Deus para a serpente: você ferirá o calcanhar da mulher que vai gerar a humanidade, né? Toda a descendência. E ela ferirá a sua cabeça. Guarde Gênesis capítulo 3. Você ferirá o calcanhar. Isso aí é Deus falando para o diabo, Satanás. Você ferirá o calcanhar, mas você terá a sua cabeça ferida. Romanos capítulo 16 vai dizer a seguinte coisa: o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás sobre os vossos pés. No livro de Salmos, capítulo 68, ou Salmos número 68, como você quiser, porque Salmos não tem capítulo, vai dizer a seguinte coisa: eu separarei, ou dividirei, o crânio do meu inimigo, ou de Satanás. Guarde isso, já falei 3 referências bíblicas. No livro de Mateus, capítulo 27, e esse versículo 33 que nós lemos, diz que o lugar que Jesus foi crucificado, ou o lugar que a cruz foi cravada, se chama Gólgota. Sua tradução quer dizer caveira. Caveira tem associação direta com a representatividade de Satanás.
Agora vamos juntar isso tudo aqui e vamos tentar entender essa mensagem maravilhosa de triunfo que Jesus teve sobre Satanás. E que nos dá autoridade de triunfarmos da mesma forma. Gênesis capítulo 3 diz que, repetindo para agora nós concluirmos e entendermos. Gênesis capítulo 3 diz que Satanás iria ferir o calcanhar de toda a descendência, ou de Jesus. Ferir calcanhar, representação, cravos ou pregos em seu calcanhar ou na sua canela. Mas Jesus iria feri-lo na cabeça. Guarda aí. Mateus 27, capítulo 30, versículo 33 diz que o lugar que a cruz foi cravada se chama Gólgota, caveira ou diabo. A cruz foi cravada sobre a caveira, ou na caveira, ou no diabo. Romanos 16 diz que o Deus de paz, Jesus Cristo, ferirá a cabeça de Satanás e colocará sobre os vossos pés. O lugar que o diabo achava, pensou que ia vencer, lá ele foi derrotado. Onde foi sentenciado a morte de Cristo, lá foi a vitória de Cristo sobre Satanás. Lá o véu se rasgou. Lá ele nos salvou. Lá ele nos libertou do império das trevas. Lá ele nos libertou do lamaçal do pecado. O lugar de sentença de morte. O lugar de sentença de derrota. O lugar de sentença de fracasso. Lá foi o lugar determinado como lugar da vitória e da vida. Talvez tenham sentenciado fracasso sobre a sua vida. Talvez tenham sentenciado derrota, morte para a sua vida. Mas da mesma boca que sai a sentença ruim, do mesmo lugar que sai a sentença de morte, vai ser o lugar de vitória e vida para a tua casa. Vai ser o lugar de vitória e vida para a tua vida. Vai ser o lugar de vitória e vida para a tua família. Vai ser o lugar de vitória e vida para a sua casa. Vai ser o lugar de vitória e vida. No lugar de sentença de morte, lá vai ser sentença de vitória e vida. Sentença de vitória e vida. Você não entendeu? Sentença de vitória e vida. Eu vou repetir. Sentença de vitória e vida. Sentença de vitória e vida. Ei, o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás e colocará sobre os vossos pés. Romanos 16. Mas para isso só há dois caminhos. Só há dois caminhos. E você precisa escolher qual caminho que você quer para a sua vida. No seu propósito, qual caminho que você quer para a sua vida. Caim e Abel, os dois criados pela mesma família, tiveram a mesma educação, os mesmos costumes, as mesmas heranças, as mesmas benfeitorias, receberam as mesmíssimas coisas, mas um escolheu a morte e outro escolheu a vida. Porque só há dois caminhos e nós precisamos escolher. Abraão e Ló, na mesma parentela, ambos peregrinos de Canaã, tiveram as mesmas possibilidades de escolhas. Um escolheu Deus e o outro escolheu Sodoma. Pedro e Judas, ambos andaram com Jesus, ambos foram discípulos, ambos presenciaram milagres, ambos viram morto ressuscitar, ambos viram cego enxergar, ambos comeram com Jesus, ambos oraram com Jesus, ambos dormiram com Jesus, mas um escolheu arrependimento e o outro suicídio. Porque há dois caminhos e nós precisamos escolher qual caminho nós queremos. Aonde eu quero construir minha casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Só há dois caminhos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, por mim. Porque há dois caminhos. Quando Jesus está
crucificado na cruz. Ali também tinha dois caminhos. Do lado direito, um ladrão na cruz. Do lado esquerdo, outro ladrão na cruz. Dois caminhos. Um escolheu a morte eterna e o outro escolheu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só há dois caminhos. Qual caminho você